Olá, esse é o terceiro programa da Maga Entrevista e eu tenho uma alegria de receber aqui hoje a Júlia, que ela escreve no Nuzeira Astrologia, aqui no Instagram, no Facebook. Ela é astróloga, ela estuda medicina chinesa, já está se formando nisso, ela é minha professora na Saturnália e eu estou muito feliz que ela aceitou o meu convite e ela veio explicar para a gente o que significa os temperamentos, que na verdade é a base da astrologia e de várias outras coisas que a gente usa sem saber. Oi, Júlia, tudo bem? Oi, tudo bem? Agradeço muito pelo convite. Muito legal estar aqui falando desse assunto, porque eu adoro falar desse assunto, então é um prazer. Eu que agradeço você, e aí queria que você explicasse para a gente um pouco o que é isso, o que são os temperamentos, se todo mundo, como é que funciona? Os temperamentos, eles vêm da antiga ideia, né, da antiga teoria dos quatro elementos. Então, temperamentos e elementos são coisas muito parecidas. É uma ideia muito antiga que não se limita à astrologia, né? Ela tem uma aplicação muito mais vasta. O Hipócrates é um dos primeiros a formular isso lá na Grécia para tratar as pessoas através do equilíbrio dos quatro temperamentos. E eles nada mais são do que os elementos, né? Que todo mundo conhece um pouco do mapa, né? Então todo mundo sabe ali que tem signo de fogo, signo de água, de ar. E além desses signos, a gente tem um cálculo astrológico que permite a gente saber exatamente qual é o temperamento predominante no mapa de uma pessoa, ou quais são os temperamentos predominantes. E isso é muito interessante, porque os temperamentos vão dar muito da personalidade da pessoa, da maneira como ela se comporta, como ela age no mundo. Saber o temperamento é essencial para entender um pouco mais daquele sujeito que está ali no mapa, né? Então é um tipo de coisa que as pessoas não conhecem tanto, mas que tem uma importância muito, muito grande no estudo, principalmente quando a gente quer falar de personalidade, de corpo físico, de saúde. Para tudo isso, temperamento é importante. E assim, a pessoa pelo signo dela, ela fica sabendo qual é o temperamento ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Hoje em dia a gente tem até muito, a gente vê as pessoas, né, que conhecem um pouco de astrologia falando, eu tenho muita água no meu mapa, falta terra no meu mapa. Mas não é assim, literalmente, né? Eu vejo que hoje em dia tem sites até que fazem cálculos de elemento, você tem mais de um elemento ou outro, mas o cálculo do temperamento astrológico não é por aí. Ele vai usar outros caminhos. Então a gente tem que levar em conta a fase da Lua, que aí tem a fase minguante dela, ela é melancólica, é fleumática, tem cada etapa. A estação do ano, então a gente não vai considerar se o sol da pessoa está em Áries, a gente vai considerar se está na primavera, primavera astrológica, né, celeste. E isso dá um temperamento para o sol. E a gente vai considerar o ascendente da pessoa também. Então, o temperamento ele é um cálculo, ele é um pouco complexo. O ideal é que a gente use ou uma ferramenta para calcular, ou um astrólogo mesmo, ou procure o cálculo na internet e faça na mão. Mas ele dá um certo trabalhinho, por isso que eu acho que perdeu um pouco da popularidade, não é uma coisa instantânea. Mas a gente também consegue perceber o temperamento da pessoa, às vezes só conversar com ela, você já sente um pouco do temperamento, né? Também tem isso. Mas ele não é um cálculo assim simples, ele precisa aprender um pouquinho. Dá para pegar umas instruções na internet e fazer. Só que a gente também não tem só um cálculo do temperamento. A gente tem vários. Cada um faz um pouquinho do seu. Mas todos vão levar em conta essas três coisas, né? Ascendente, Sol e Lua. E quais são os temperamentos? Então, os temperamentos, né? A gente tem são quatro, que são os quatro elementos. Então, os dois, quando você vê representações antigas dos quatro elementos, a gente tem dois que tendem para cima e dois que tendem para baixo. Então, os mais ativos, mais expansivos, e os mais retraídos, os mais passivos, aqueles que recebem, né? E os outros que lançam para cima. Então, os que sobem, né, que tendem para cima, o que está mais acima de todos é o fogo, né? Então, a gente até encontra representações antigas, como se fossem círculos, né, esferas que a gente vai saindo. Então, acima do ar estaria o fogo, numa ideia como se fosse quase uma crosta terrestre, né? Ali onde tem realmente a ebulição das coisas.
E o fogo, ele é o temperamento colérico, né? Eu acho que o colérico é o mais fácil das pessoas entenderem, ele e o melancólico. Porque pelo próprio nome você já sabe o que que é. A gente fala isso, né? Uma pessoa colérica é uma pessoa fogo, né? Uma pessoa exaltada, uma pessoa confiante, uma pessoa que tem normalmente se impõe de uma maneira, né, mais forte, ela tem decisões muito assertivas, ela é confiante, ela é expansiva. Junto com o fogo, a gente tem o ar, que também tende para cima, que também é leve, né? Que é o temperamento sanguíneo, é o nome desse temperamento. E ele também tem essa noção da expansividade do fogo, mas ele é um pouco mais receptivo que o fogo, né? Porque o colérico, ele é quente e seco, e o sanguíneo, ele é quente e úmido. Então, no sanguíneo, a gente tem pessoas que também são eufóricas, que são pulsantes, elas são ansiosas, mas elas têm um pouco mais essa coisa de acolhedora que o temperamento úmido dá. Então, como se colocasse um pouquinho de umidade no fogo, né, do colérico. Então, eles são menos explosivos, não são tão fogo assim, não tão irados. E aí, depois, embaixo, a gente tem os que tendem para baixo, a gente tem dois. O melancólico, que é o outro que é bem autoexplicativo, que na verdade é o mais passivo de todos, seria a última camada, a terra, né, que mais tende para baixo. E ele é frio e seco. Como é que se comporta isso, né? O melancólico é aquele que pensa muito, que tem uma certa... O que é a melancolia, né? A melancolia é uma tristeza mais reservada, né? Aquela coisa mais reflexiva. E ao lado dele a gente tem o fleumático, que seria a água. E a água, ela também tem essa coisa de... Ela tende para baixo, mas ela também é úmida. Então, ela é mais receptiva, ela é mais envolvente do que a terra, né? Que é seca, que é dura, que tem essa coisa mais ríspida. Então, o fleumático, que é conhecido como aquele chorão, o melancólico já é o mais reflexivo, né? Aquela tristeza contida. Então, são esses quatro, né? O fogo é o colérico, o sanguíneo é o ar, o melancólico é a terra e a fleuma é a água. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente consulta um astrólogo e a gente fica sabendo que a gente tem uma porcentagem de cada um, né? Sim, todo mundo tem os quatro temperamentos. Só que você pode ter de uma maneira bem equilibrada. Então, tem um pouquinho de cada, então a pessoa já tem, ela passa por aqueles todos os temperamentos de uma maneira mais contida. Mas às vezes você tem mapas que você tem uma pessoa que ela é muito colérica, então ela vai, e os outros temperamentos ela não tem quase nada. Então essa pessoa isso vai ser importantíssimo para entender a trajetória do destino dessa pessoa, né? Porque ela tem fogo ali de sobra, então ela precisa dar uma missão para aquilo, né? Então, quando você encontra um mapa com temperamento, principalmente esses que têm um temperamento que se destaca dos outros, você pode dar uma orientação para a pessoa, você pode ajudar ela a entender como ela pode manifestar aquela energia na vida dela. Isso é bem importante. Entendo. E como ela pode melhorar, né? Também, se ela tiver muito de uma coisa, né? Sim. Por exemplo, se você já tem muito fogo, evita comer coisas que aumentem, né? Mais ainda. Evita, controla na pimenta, controla a bebida, para não subir mais ainda, né? Esse temperamento. É que antigamente isso era usado, até a astrologia era usada na medicina, né? Pouca gente sabe disso. E acho que os Sim, temperamentos eram levados muito em conta, né? sim, sim. Hoje tem pouca gente que trabalha com isso, né? Mas sim, eles eram muito importantes para você trabalhar o corpo da pessoa mesmo, né? Então, o Hipócrates trabalhava isso, ele sabia que toda doença vinha de um desequilíbrio de um dos quatro temperamentos. A medicina chinesa ainda funciona Sim. assim, né? É, Você aí tem a os Ayurveda também, né? Tem essa ligação com o temperamento da gente e tal. Isso, a Ayurveda, para quem conhece, sabe, né? Que é exatamente isso. A gente tem os temperamentos e isso ajuda a gente a equilibrar o corpo, né? Então, a pessoa melancólica, ela sente muito frio, ela precisa se aquecer, ela precisa comer coisas que aqueçam o corpo, ela precisa estar em movimento para não deixar aquele frio tomar.
né? Senão isso também vai se tornando uma coisa, vai afetar na personalidade, vai afetar no corpo, vai afetar as duas coisas. Que bom, então aí, gente, descubram aí seu temperamento ou façam esse teste aí, se você achar uma coisa fácil. Uma vez antes de estudar na Saturnália, eu achei. Aí eu fiquei um tempão, eu estava no restaurante, sabe? Eu e meu amigo, fazendo as contas, mas deu certo. Deu certo? Porque não tem nenhuma conta muito fácil, né? Não. Não tem que saber a fase da lua e tal, só vendo assim mesmo, né? Ou marque um horário, faça o seu mapa astral, faça o seu mapa astral com a Júlia, que é uma especialista aí nisso, para você descobrir. E vai pensando aí qual você acha que você é, que às vezes é isso que ela falou, né? Nem sempre a gente é o mesmo do Sol, né? Ou do ascendente, né? Eu mesma tenho temperamento sanguíneo, acho que por isso que eu fico mexendo aqui na cadeira, né? É um sinal, né? Mas eu sou ariana, né? Não tenho ar nos três principais ali. Mas aí é isso, né? O nosso mapa tem outras coisas. Tem a Lua, tem Marte, tem Vênus, tem um monte de outros planetas. Isso às vezes explica muita coisa, né? Às vezes a pessoa vê um mapa e fala, poxa, mas eu não me identifico tanto com o que eu leio sobre tal coisa. Mas e o seu temperamento, qual é? Né? Então, um ariano fleumático é completamente diferente do ariano sanguíneo, um ariano colérico. Vai dar outro tempero, né? Eu gosto que temperamento lembra disso, né? Qual que é o seu tempero? Como é que é a sua essência? Verdade. Então tá bom, querida. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Espero receber você em breve aqui para um dia a gente falar sobre astrologia horária. Oh, vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite, viu? E aí vocês aí sigam a Luzeira Astrologia, se é que vocês já não seguem lá, um espaço compartilhado aí pela Júlia e pela Mariana Campos, e que é o meu Instagram favorito de astrologia, assim, acho o jeito que elas escrevem maravilhoso. Hoje eu ainda lembrei de você que quando Marte entrou em Peixes, você escreveu lembrando aquele monólogo do Bruce Lee. Sim. E eu estava fazendo uma aula, enfim, é uma história meio comprida, mas é um cara que ele trabalha com conceitos das artes marciais, e daí ele colocou o vídeo do Bruce Lee. Aí eu vou mandar uma mensagem para ele, falando do Marte e tal, que eu já tinha pensado nisso, eu quero uma aula no Zoom e tal, eu não quis interromper. Mas, enfim, é um Instagram maravilhoso, vocês sigam lá a Luzeira. E muito obrigada, Júlia. Obrigada a você. Beijo, Obrigada gente. a todo mundo. Até mais. Beijo.